sabe que eu aprendi que é mentira que a lei da gravidade é indiscutível e irrevogável. Eu imaginava isso. Pois é. Deixa eu explicar antes que vocês achem que eu fiquei maluco, porque de repente, sabe, Covid-19, fica todo mundo ansioso e tal, mas... Vai ser só mais um maluco, viu, Eneg? Não vai mudar muito, mas tem coisa que só existe se você acredita, né? Tipo, monstro debaixo da cama. Se você acredita que ele vai estar lá, ele vai estar lá. Se você não acredita, ele não vai estar lá. E daí tem gente que tem medo do escuro, porque entende que no escuro acontecem coisas, tipo aparecer um monstro debaixo da cama, que não vai aparecer se você deixar a luz acesa. Se a pessoa acredita, em geral as crianças, mas tem adulto com medo do escuro, coisas estranhas acontecem, não exatamente materialmente, mas reais o bastante para fazer o coração bater mais forte, ficar com aquele frio na espinha, seja lá o que for. E tem coisa que, independente de você acreditar ou não, acontece. A lei da gravidade, que a gente aprende no ensino médio, a gente aprende que a Terra exerce uma atração gravitacional sobre os objetos, e com isso eles têm um peso, e as coisas caem no chão. Essa lei da gravidade da ciência, essa é irrevogável, ela é indiscutível, não tem o que discutir, né? Tá demonstrado. Se duas pessoas ficarem no escuro, uma que acredita em monstro e outra que não acredita, uma vai sofrer e a outra não. Não tem jeito, por causa da crença. Agora, se duas pessoas saltarem de uma mureta, as duas vão para o chão. Tanto a que acredita na lei da gravidade, quanto a que não acredita, não vai mudar nada. Só que com a crise do coronavírus, surgiu uma segunda lei da gravidade, que não é irrevogável, é a essa que eu me refiro. Não é a lei da gravidade da ciência, mas é a lei da gravidade das coisas graves, entendeu? Gravidade como situações graves. É uma lei que diz que em situações graves, você tem que agir com frieza, com cuidado, com responsabilidade. E, curiosamente, essa lei não é irrevogável e indiscutível, porque tem gente que não acredita e age como se fosse besteira e consegue aumentar a tormenta e a angústia das pessoas desnecessariamente, mas consegue. E eu me refiro à inacreditável sequência de absurdos que a gente tem testemunhado desde que começou a crise da Covid-19, né? E não são poucos absurdos. Por exemplo, o presidente da República, o mesmo que decretou o estado de calamidade para o coronavírus, diz que o vírus do estado de calamidade não é uma gripezinha. Então, para que a calamidade? Isso não tem muito sentido nenhum, né? Quer dizer, ou bem é uma calamidade porque é sério, ou é uma gripezinha, não precisa de calamidade. Aí o presidente da República, que escolheu um bom ministro da Saúde, alguém que ele tirou do anonimato, para liderar uma área que ele entendia ser delicada, onde aconteciam escândalos em gestões anteriores, ele fica bravo quando o ministro que ele nomeou mostra que tem tamanho para enfrentar a crise que ele precisa que seja enfrentada com profissionalismo. Então, equivale em absurdo ao técnico de futebol demitir a cria dele, que vem das divisões de base, porque o sujeito começou a marcar gol demais. Não tem lógica nenhuma. O presidente da República, de tão incomodado com o seu ministro, resolve anunciar ao país que a hora dele vai chegar, sem fazer a hora chegar, mas ele avisa para todo mundo, a hora do cara vai chegar, sem dizer quem é, inclusive. Aí no dia seguinte, a máquina de boatos de Brasília espalha que o pescoço do Mandetta iria cair naquele dia, que era ontem. E à noite, eu estava no Jornal da Band, entrou a entrevista coletiva do Mandetta ao vivo, nós chamamos ao vivo a entrevista do ministro, e o próprio ministro, veja só, ele dá uma entrevista dizendo que fica, não é o porta-voz do Palácio do Planalto que diz, olha, o ministro fica. Não, é o próprio ministro que diz que ele fica, não é outro ministro, é o próprio. Aí na entrevista em que ele diz que fica, ele provoca o presidente da República com ironia. Quer dizer, isso é inacreditável também. Aí o filho do presidente da República, dias antes, já tinha provocado os chineses, dizendo que eles eram os responsáveis pelo coronavírus. E aí o presidente foi lá, fez um gesto num telefonema internacional com os chineses para tentar arrumar. Aí veio o patético do ministro da Educação, um sujeito que deveria ser posto para correr pelo desserviço que tem prestado ao país, e de novo ataca os chineses. Aí o ministro da Economia diz que pode resolver a crise do coronavírus com 5 bi de reais, já anunciou o pacote com mais de 200 bi, ou seja, um errinho de 40 vezes, e ainda esse dinheiro deve subir mais ainda.
E esse mesmo ministro e a sua equipe lançam uma série de medidas para dar liquidez à economia, para jogar dinheiro na praça, mas as medidas demoram a virar realidade. Veja só. E, em paralelo, segue funcionando firme aquela máquina de fake news dentro do Palácio do Planalto, usando inclusive as redes sociais do presidente, como a que apresentou como vazio uma central de abastecimento de Minas Gerais que estava abastecida normalmente. Então, está provado, mais do que provado, com esses exemplos que eu dei, que a lei da gravidade das coisas graves, elas não têm funcionado no Brasil. Em que momentos graves que você deveria ver as autoridades agindo com maturidade, com velocidade, com entrosamento, com capacidade de gestão, isso não acontece e você vê os governantes se enroscando com coisas bobas e buscando as coisas bobas. Só que essas coisas bobas acontecem num momento delicado, que é o momento em que a epidemia do coronavírus tende a se acelerar. Os dados são do Ministério da Saúde. Em abril e maio, 2 meses que a gente vai ter pela frente, nós estamos hoje no dia 7 de abril, então abril começou. Não dá nem para falar que nós já vivemos o mês de abril, praticamente está começando. Abril e maio, você vai ter um aumento dos casos de coronavírus. E o dado que preocupa isso só acaba em setembro. Estabiliza em agosto, acaba em setembro. Então, é meio inaceitável, gera desconforto, você vê o presidente da República colocando as suas crenças acima da ciência, sugerindo que a cloroquina, que pode ser uma solução temporária, mas também pode não ser, como uma solução real, verdadeira, a ponto de querer autorizar o uso indiscriminado da cloroquina, e que o ministro da Saúde não topou. E isso porque ele acha que pode funcionar e ponto. Assim como o isolamento parcial que ele defende, que é uma impressão que ele tem, baseado em 2 ou 3 conversas, e logo vira uma solução. Então, é o mesmo personagem que ficou falando um tempão do nióbio brasileiro como solução para a gente fazer exportação e ganhar dinheiro, enriquecer, tirou da cartola e vai em frente. Então não faz sentido algum que as coisas sigam as crenças e a boa vontade das pessoas e tal. Como vamos combinar, também não faz sentido algum a tal entrevista do ministro da Saúde. Ele pega e diz que estava limpando as gavetas, ele falou que aceita críticas, mas desde que sejam construtivas, e que ele falou que trabalha sempre com números, que a crítica construtiva enobrece, mas só que a crítica que não é construtiva é ruim, e aí fica provocando o presidente da República. Bom, o que é importante é a gente olhar para os governantes e falar, vem cá, dá para acreditar nessa gente? É isso que a gente precisa, né? Se ele acredita, se ele não acredita, se ele está confortável, se ele não está confortável, o importante é que os governantes se curvem aos fatos, se curvem à ciência. E para nós é importante que essa sequência que a gente viveu, que envolveu o filho do presidente, o patético do ministro da Educação, o ministro da Saúde, o presidente da República, até o chanceler, né, também estava no meio tentando, né, defender o filho do presidente para puxar o saco e tal. É importante que essa tenha sido a fase mais aguda dessa confusão em torno do coronavírus. Quer dizer, não dá para a gente ficar agredindo a China, os Estados Unidos, a Argentina, o Chile. Nós não podemos. Quer dizer, é hora dos governantes não provocarem ninguém. É hora dos governantes prestarem atenção que a gente tem um grande desafio, que é a reconstrução do país do ponto de vista sanitário e econômico. Esse é o nosso foco. Não é provar quem está certo, se o ministro da Saúde ficou viva. O presidente da República tem todo o direito de trocar o ministro da Saúde por quem ele quiser. É presidencialismo que a gente tem no Brasil. Se ele quiser trocar o Mandetta, troca o Mandetta. Tem um monte de ministros, um monte de profissionais que podem ser bons ministros da saúde. Não precisa só ser o Mandetta. O Mandetta não existia. Nenhum problema de ser. O que não pode é trocar um ministro que usa ciência por um ministro que usa bruxaria. Como a gente viu no governo da Dilma, ela trocar ministro da Economia que usa ciência por ministro da Economia que usa bruxaria. Então, não pode fazer essa troca, é ser
um ministro da Saúde heterodoxo, coisa que a gente não teve até hoje no Brasil, essa discussão. Ministros da Saúde heterodoxos e ortodoxos. Espero que a gente não enfrente isso. É hora da gente se concentrar naquilo que realmente interessa. Respeitar os outros países, se concentrar naquilo que interessa, que é respeitar os mais pobres, que é ficar de olho nas empresas fragilizadas. Há muita empresa fragilizada, mas muito fragilizada. Tem gente já quebrando. O dinheiro precisa chegar logo. Não adianta fazer anúncios e mais anúncios se o dinheiro não sair logo. Nos estados, a gente vê governadores anunciando coisas, mas os números dos estados são baldinhos de água. Baldinhos de água. Quem tem o dinheiro grosso é o governo federal. Não adianta achar que os governadores vão conseguir resolver. Eles podem fazer populismo, mas resolver o problema, do ponto de vista da grana, é Banco Central, é BNDES, é Receita Federal, é Tesouro, é Ministério, é desoneração, é dinheiro grosso com orientação de Brasília. Os estados vão se endividar brutalmente, não podem buscar dinheiro no mercado financeiro, os municípios vão se arrebentar também. Nós vamos ter um momento muito ruim, então é hora de enfrentar o nosso desafio sanitário e o nosso desafio econômico. E, sobretudo, não ficar provocando um ao outro. Quer dizer, os governantes pararem de se provocar. E, mais importante que tudo, é não provocar o coronavírus. O coronavírus, ele não aceita desaforo. O Mandetta aceita, o Bolsonaro aceitou o desaforo, também está segurando o Mandetta, tem o Dória, aguenta. Todos eles, de algum jeito, são políticos, eles se entendem. Agora, o coronavírus tá nem aí. Ele sai organizado com seus batalhões de vírus espalhados pelo Brasil, por todos os países do mundo, atacando. Vai vencer essa guerra quem realmente se organizar. Quem não se organizar vai ver muita gente ficar doente e vai enfrentar uma situação à la Itália, que é a situação mais dramática que tem, com gente morrendo, com gente ficando doente, com a economia se arrebentando. Já vai ser difícil se a gente fizer tudo certo. Então, fica o recado de que é torcer para que o pior momento da não Covid-19, mas desse desgoverno, dessa desorganização governamental, tenha passado e que a gente tenha vivido a pior semana de todas, para que daqui para frente a gente se una em torno do nosso duplo desafio. O inimigo Covid-19, né, e a inimiga recessão. Porque os dois estão aí batendo na nossa porta e eles vêm para fazer um estrago danado se a gente não se organizar.